Igreja saudável, e nós já vimos 3 marcas de uma igreja saudável. E quais marcas os irmãos lembram que nós estudamos até agora? Quem lembra a primeira marca de uma igreja saudável? Pregação expositiva. Qual a segunda marca? Pode olhar nas anotações. Teologia bíblica, ou seja, uma igreja que se direciona com o entendimento correto sobre Deus. E qual a terceira marca de uma igreja saudável? O Evangelho, o entendimento correto do Evangelho. E hoje nós vamos estudar a quarta marca de uma igreja saudável, e nós vamos ver o que seria ter o entendimento bíblico correto. Porque agora nós vamos partir para o entendimento bíblico da conversão. Então a igreja ela precisa ter uma pregação expositiva, nós vimos isso na primeira marca, porque a igreja precisa saber ou precisa receber a exposição da palavra de Deus corretamente. Segundo, ela precisa de uma teologia bíblica, ela precisa ter um conhecimento correto sobre Deus. Ela não pode simplesmente receber mensagens sobre Deus de qualquer maneira, qualquer tipo de interpretação. A igreja precisa saber corretamente sobre Deus. E nós vimos na semana passada que ela precisa ter um entendimento correto sobre o Evangelho, sobre as boas novas, que foi o que nós vimos. Ou seja, precisa saber corretamente o que foi que Jesus fez por nós naquela cruz. E hoje nós vamos ver um entendimento bíblico correto sobre a conversão. Porque primeiro, como nós vimos, se eu não interpreto a Bíblia corretamente, se eu não tenho entendimento correto sobre Deus, e se eu não sei corretamente o que foi as boas notícias de Jesus Cristo, automaticamente, chegando na quarta marca, não vai haver conversão. Ou, em outras palavras, não vai haver uma salvação correta. A obra de Cristo ela não vai produzir o resultado esperado na vida daquela pessoa, que é um relacionamento salvífico com Deus. Então, a quarta marca de uma igreja saudável é o entendimento bíblico da nossa conversão. Então, o que a Bíblia diz a respeito de mudança pessoal profunda e autêntica, que é o que nós chamamos de conversão. Numa linguagem de trânsito, conversão, por exemplo, você está indo com o seu carro, com a sua moto, e aí você vai fazer uma conversão, né? À direita ou à esquerda. Os irmãos que estudaram aí o livrinho lá, né? Se for à esquerda, você vai observar as placas e vai voltar. Então, a ideia de uma conversão, ou a palavra metanoia que nós vimos na semana passada, seria essa ideia de mudança. Então, a pessoa ela está indo em direção ao caminho errado, ao caminho que conduz ao afastamento de Deus, e ao ter o entendimento bíblico correto da conversão, ela muda a sua direção. Ela vai caminhar em direção a Deus. Então, no contexto do livro que nós estamos estudando, é evidente que nós estamos falando sobre a mudança, e você pode chamá-la de a grande mudança que ocorre na conversão. O entendimento bíblico da conversão é uma das características de uma igreja saudável. E à medida que consideramos o que é a conversão, enquanto buscamos um entendimento bíblico da conversão, nós faremos isso usando 5 perguntas. Então, a partir de agora, nós vamos meditar em 5 perguntas para que possamos entender melhor esse entendimento bíblico da conversão. Porque lembra que nós já vimos aqui as 7 igrejas da Ásia, né, de Apocalipse, e nós vimos que tinha uma igreja lá, que era a última igreja, a igreja de, quem lembra? A última igreja. Quem lembra aquela igreja que ninguém queria botar o nome na placa? Quem disse Laodiceia? Aí, Laodiceia.
Lembra que eu falei? Alguém aqui já viu a Igreja Batista de Laodiceia? Alguém? Eu nunca vi. Alguém já viu? Já viu, irmão Wilson? Irmão Wilson anda bastante. Eu nunca vi. Por quê? Porque era uma igreja que Jesus disse que estava lá do lado de fora. Botou o Senhor Jesus para fora da igreja. Agora procura a Igreja Filadélfia. Tem várias. Igreja Batista Filadélfia, Assembleia, tudo. Por quê? Porque era uma igreja fiel, uma igreja que foi elogiada pela sua fidelidade. Era uma igreja sem posses, mas era fiel. Mas a igreja de Laodiceia, a gente pode encaixar aqui como uma igreja que não tinha esse entendimento bíblico da conversão. Então as pessoas que estavam, por exemplo, congregando lá naquela igreja, eram pessoas que estavam ali como uma espécie ali de um clube. Porque eles estavam ali não por causa do entendimento correto do evangelho, o entendimento bíblico correto da conversão, mas eles estavam ali por outros motivos. E Jesus disse que ele estava se sentindo do lado de fora daquela igreja, ou seja, era uma igreja que não tinha o entendimento bíblico correto da conversão. A primeira pergunta que nós vamos meditar nesse estudo é: a mudança realmente é necessária? As pessoas realmente precisam mudar o seu caminho? Elas precisam mudar o rumo que elas estão indo? Trazendo aqui para a nossa vida cotidiana. Primeiramente, nós temos que perguntar: é necessário mesmo? Eu preciso mesmo mudar? Eu sou um homem que trabalho, não devo a ninguém, eu não fico no bar, eu não uso drogas, eu não digo palavrão, eu vou do trabalho para casa, eu cuido da minha família, da minha esposa, eu preciso de mudança? Eu não faço nada de errado, será que eu preciso mesmo de uma conversão? Será que eu não posso ir na igreja de manhã e voltar e ficar tudo bem, já que eu não faço nada de errado? Muitos responderão negativamente a essa pergunta. Muitos irão preferir a complacência em relação à nossa condição humana. Quando nós confrontados com a ideia de que precisa de uma grande mudança em sua vida, muitos dirão: por que mudar? Eu não faço nada, eu não devo a ninguém. Pode perguntar aos meus vizinhos aí, todo mundo vai me elogiar, eu sou um homem de bem, eu faço nada de errado, não devo a ninguém, não digo palavrão, cuido de toda a minha família bem. Mas você não pode impor suas ideias aos outros. Além disso, você não está sugerindo que a sua maneira de viver, a sua maneira de encarar o mundo é melhor do que a minha? Seria a ideia de você estar chegando na pessoa e dizer: mas você precisa de uma mudança. E ela pode te responder: mas por que que eu preciso colocar o seu estilo de vida na minha, se eu não tenho problema nenhum, se eu não faço nada de errado? Por que que eu preciso fazer isso se lá na igreja está cheio de pessoas que antigamente eram viciados em várias coisas e eu não sou? Por que que eu tenho que ir para lá? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Porque a gente vai ter contato com pessoas assim, que eles vão olhar para você e vão dizer: mas eu sei que lá na sua igreja tem uma pessoa que fazia isso, isso e isso, e eu nunca fiz isso, por que que eu tenho que ir para lá? E aí a pessoa vai achar que o entendimento bíblico dela é um entendimento que ela não precisa de uma conversão, que ela pode amar a Deus na sua casa, acreditar em Jesus Cristo e simplesmente viver uma vida normal. Se está sugerindo isso, o autor do livro diz, não eu, deve ser um hipócrita cheio de justiça própria. Sugiro gentilmente que você cuide das suas próprias neuroses e me deixe em paz, a pessoa responderia. Então aqui é como se fosse um diálogo. E você perguntando, você tentando evangelizar alguém e ele trazendo essas respostas para você. E você pode até estar olhando para você agora e pensando: eu também já fui assim no passado. Eu não fazia nada de errado, mas eu precisei ter uma conversão. E às vezes a gente esquece o que foi que aconteceu. E esse estudo vai nos ajudar a relembrar o entendimento bíblico correto da nossa conversão.
Apesar disso, a Bíblia ensina claramente que uma mudança é necessária para não sermos apenas melhores. De fato, a Bíblia ensina que nós estamos com problemas, que é uma coisa que as pessoas, sem a leitura bíblica, não conseguem entender. Em nosso último estudo, que foi o estudo 3 que nós vimos, consideramos a respeito da profundidade da nossa corrupção moral diante de Deus. Jesus disse: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não chega para a luz, a fim de não serem arguidos as suas obras. Então nós estamos começando a pensar de uma forma mais profunda sobre a condição humana. Vez por outra, nesses estudos que nós estamos fazendo nesse livro, nós vamos voltar para esse assunto. O assunto de entender a condição moral humana diante de Deus. E eu tenho certeza aqui que vários irmãos aqui, se eu pedir para explicar aqui sobre isso, eu sei que vocês vão saber explicar, né? Nem que seja contando aquela história lá de quando o homem ia ficar botando o nome de fruta, botando o nome de bicho e comendo fruta lá no Éden, né? Essa ilustração eu já contei aqui um monte de vezes. Os irmãos já sabem aí de cor e salteado. Então a ideia é entender isso, levar as pessoas a ter esse entendimento correto da sua conversão. O porquê que eu preciso me converter? Essa, na verdade, meus amados irmãos, é um dos pontos principais, inclusive, quando você vai evangelizar alguém. Porque você vai evangelizar uma pessoa, você leva a sua Bíblia, deixa aqui um texto bíblico para você. Aí ela vai ler com você, ela vai ouvir, quando terminar ela fala, pronto, obrigado, tchau. Mas se você, antes de você fazer essa leitura, você explicar para ela o que foi que aconteceu no passado, lá no Éden, se você explicar corretamente o porquê que Cristo precisou vir, precisou morrer e ressuscitar e pagar pelos nossos pecados, e você demonstrar para ela que ela está com o mesmo débito diante de Deus de Adão e Eva, porque nós todos estamos ali, Adão como nosso representante federal, quando você explicar isso para ela, aí ela vai começar a entender, opa, tem algo errado. Realmente alguma coisa aconteceu, e aí é como se você plantasse a primeira semente no coração dela. Porque se simplesmente você ler as escrituras e parar, ela vai dizer, pronto, legal, obrigado. Ali está dizendo, né? A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ok, legal, mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu não devo ter um nome limpo, eu cuido bem da minha esposa e dos meus filhos. Ok, obrigado, tchau. É isso que ele vai fazer. Por isso que a gente precisa entender esse entendimento bíblico correto da conversão, para que a gente possa explicar para as pessoas e até aplicar nas nossas vidas. Porque em algum momento você pode se perguntar, por que eu sou crente? Por que eu tive essa mudança na minha vida? E aí você lembra, tá, é porque ali no Éden aconteceu assim, nós tornamos inimigos de Deus, Jesus Cristo providenciou o plano de salvação e agora eu sou salvo, agora eu não devo mais nada, nossas dívidas foram pagas. Então isso é importante até para nós, né? A gente passa muito tempo, a gente tem a tendência, meus amados irmãos, a entrar naquela rotina mesmo. Entra naquela rotina de domingo de manhã ir para a igreja, domingo à noite, quarta-feira, escuta as mensagens, aí com o tempo aquela mensagem já não está mais produzindo resultado nas nossas vidas. Na segunda-feira de manhã não lembro mais o que foi que o pastor pregou. E aí vai se passando e eu vou esquecendo. Por isso é importante a gente sempre voltar, olhar para o começo, né, olhar para a Gênesis, para a gente entender para onde a gente vai. Então, o apóstolo Paulo, ele lembrou aos cristãos de Éfeso que antes de serem convertidos, eles estavam o quê? Mortos em seus delitos e pecados.
Irmã Lúcia, lê para nós aí, Efésios capítulo 2, verso 1, por favor. Nós estamos avançando na primeira pergunta de por que eu preciso de uma mudança. Na verdade, essas 5 perguntas que nós vamos ver aí, você pode usar como uma estratégia de evangelização. Você pode anotar e você pode montar o seu plano de salvação através dessas perguntas. Pode ser a primeira pergunta que você vai fazer para alguém. Você precisa de mudança na sua vida? Pode ler, irmã Lúcia, por favor. Amém. Eles estavam mortos em seus delitos e pecados, ligando diretamente ao quê? A condição humana, ao que havia acontecido lá no Jardim do Éden, ou seja, naquela desobediência. Então, ele ensinou com clareza que essa morte espiritual é compartilhada com quem? Por toda a humanidade. Meus amados, aqui tem uma grande, vamos dizer assim, um grande ponto que a gente precisa refletir, porque as pessoas, sem o entendimento bíblico correto, elas pensam hoje, inclusive, que podem servir a Deus em casa. Tem muita gente pensando isso, que pode servir em casa. Tem pessoas, inclusive, que você vai conversar com eles e diz, não, eu creio no Senhor Jesus sim, Jesus é meu Salvador. Aí você pergunta para ele, qual é a igreja que você vai? Ela fala, na igreja católica. Tem muita gente falando isso, e eu acredito que eles estão ensinando, de alguma forma, isso lá. Não sei como é que eles estão fazendo, mas já tem pessoas que vai na igreja católica e diz que é salvo em Jesus Cristo. É uma espécie assim, de mudança que eles estão fazendo na teologia deles, até como uma forma de combater a estratégia evangelística dos crentes. Colocando crente aqui, porque nós somos crente mesmo, né? Outro dia tinha uma pessoa aí, houve uma polêmica aí sobre isso, né? De pessoas falando, não, eu sou evangélico, né? Evangélico, é mais bonito, né? Nós somos crente em Jesus Cristo, e a Bíblia usa essa palavra. Está lá, os crentes. Então a gente pode usar. Então, amados, tem pessoas dizendo isso. Não, eu sou salvo em Jesus Cristo. Qual igreja você é? Da igreja católica. Mas será que ela está tendo o entendimento bíblico correto da conversão? Somente Cristo? Talvez se a gente perguntar na hora ela vai falar assim, não, é só Cristo mesmo. Mas no coração dela, lá no fundo não é. Lá no fundo do coraçãozinho dela tem algo ali preso. Como é, irmã? Tem lá alguém lá chamado Maria, preso lá, né? Bem no cantinho ali. É difícil para tirar esse nome ali. Claro que em algum momento eu vou trazer aqui um estudo para os amados sobre isso, para a gente ver que Maria foi uma grande serva de Deus. Alguém que a gente deve sim respeitar como irmã em Cristo. E aí eu vou trazer na escola bíblica um estudo desse aqui para a gente ter esse entendimento. Porque a gente também não deve menosprezar o papel de uma serva de Deus, né? Por que a gente fala tanto em Paulo e não pode falar em Maria, né? A gente pode falar, mas tendo o entendimento bíblico correto. Ela como serva de Deus, como alguém que obedeceu a Deus e ali cumpriu o ministério que foi entregue para ela. Então, nós nos tornamos paranoicos espirituais, começando a imaginar que temos cometido mais pecado do que percebíamos anteriormente. Embora, em certo sentido, comecemos a fazer isso. O que acontece quando o Espírito de Deus começa a nos convencer desta maneira, é que à medida que ele focaliza nossa atenção a determinado pecado, este pecado parece mais sério do que antes. Nós estamos começando a caminhar aqui para o entendimento da conversão. Ou seja, naquele momento que o Espírito Santo começa a atuar no nosso coração, e ele começa a abrir os nossos olhos para que a gente possa entender
o que a Bíblia está querendo dizer para nós. Você lembra aquele momento que você lia sua Bíblia, ou alguém lia o versículo para você e você não entendia nada? Você não, aqui eu não sei o que está acontecendo. E aí de repente você lê e você, com o tempo você lê o mesmo texto e aquilo vai melhorando. Né? Fala, estou vendo aqui. É como se você estivesse vendo por uma lente bem suja, bem ofuscada, e de repente alguém pegasse um pano molhado e começasse a passar ali. E aí você começa a olhar e aí você começa a enxergar do outro lado. É mais ou menos isso que o Espírito Santo vai fazendo. Ele vai atuando no nosso coração. Tem pessoas que é bem mais rápido. É como se jogasse um balde de água ali e ele já vê tudo. Opa, limpou. Mas tem pessoas que o processo é um pouco mais lento. Mas isso não diminui a importância. Não diminui a importância, é a mesma. Que tem pessoas que o processo ele é um pouco mais lento, mas não quer dizer que seja menos importante. Então nós começamos a perceber a seriedade do pecado. Quando o Espírito Santo começa a atuar na minha vida, no meu coração, é aí que eu começo a entender a seriedade do pecado. O porquê que a gente fala tanto em pecado, por que a gente fala tanto que todos são pecadores? Numa condição que alguém pode falar assim, não, eu não tenho pecado nenhum, não faço nada, eu nasci, meu pai me ensinou, eu fui estudar e tudo mais, tenho uma profissão, casei, não tenho nenhum problema não, a pessoa pode dizer isso. E aí a gente precisa ler para ela lá Romanos capítulo 5 e mostrar para ela o que aconteceu, por que entrou a morte no mundo, né? E com a morte o pecado, está lá no verso 29. Então, sendo assim, nós começamos a sentir como o salmista orou. Olha o Salmo 51, verso 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, quando a conversão vai se efetivando no nosso coração, ela vai chegar até esse ponto aqui, de a gente fazer como o salmista fez no Salmo 51, verso 4. Orar dizendo para Deus mesmo, eu pequei contra ti. Eu estava lá de forma seminal em Adão. Então eu também sou culpado de tudo aquilo ali, eu preciso me redimir. E essa redenção nós sabemos que vem na obra salvífica de Cristo. Então, quando nós lemos a Bíblia e observamos as figuras que Deus usa para falar do estado de nossa natureza humana, estas figuras são bem radicais, figuras de estar em dívida, em escravidão, na miséria e mortos. Ou seja, a gente começa a ler os textos que falam sobre isso, e a gente começa a entender que Deus olha para a humanidade, para aqueles que não têm Cristo ainda como Salvador, e Ele vê naquela condição ali, escravos em relação ao pecado, na miséria, porque não tem nenhum tesouro no céu, e mortos. São pessoas mortas. Deus vai olhar para essas pessoas e falar assim, eles estão mortos. Por quê? Porque eles estão indo literalmente caminhando a passos largos para o inferno. Essa é a ideia bem prática, bem direta sobre o que a Bíblia diz. E às vezes a gente ameniza isso. Os irmãos que viram a EBF, no segundo dia, o pastor Jorge estava ali trazendo a história bíblica, e ele colocou mesmo lá a imagem de um fogo, né, um local pegando fogo, e ele disse mesmo para as crianças que aqueles que não fossem para o céu iriam para o inferno. E a gente percebeu que as crianças ficaram com medo. Quem viu os comentários lá, tinha crianças se convertendo no comentário, né? Não sei quem, acho que a irmã viu, né? Tá lá, quem não viu esse vídeo, é o segundo vídeo é o segundo dia da escola bíblica, tá lá. Você pode, se você quiser ver essa parte, tá lá no vídeo. Você procura lá a parte que o pastor Jorge está mostrando o slide com o fogo. Tá nos comentários as crianças dizendo lá que quer ir para o céu. Acho que alguém colocou lá que aceitava Jesus.
E é isso que a gente deve fazer mesmo. Meus amados, a gente passou por um tempo onde as pessoas ficaram amenizando o problema do pecado para a humanidade. Então, se vocês, os irmãos mais antigos aí, talvez vão lembrar, que no passado se falava muito mais em inferno do que hoje. E hoje tem pessoa que se você falar inferno, eles acham até ruim. Eu conversei semana passada com uma pessoa que assistiu, uma pessoa que não é crente e assistiu a EBF. Ele disse, poxa, que legal, assisti a EBF, eu gostei. Lá vocês não falam em inferno nem nada e tudo, né? Eu pensei comigo, você não assistiu o segundo dia. Provavelmente você assistiu o primeiro ou o terceiro. Porque no segundo dia foi falado e foi mostrado lá uma imagem de chamas. Claro que ali é uma ilustração, né? O inferno, na verdade, ele é descrito como um local de afastamento total de Deus. Aquela ideia de chamas queimando ali é uma ilustração. É uma forma de a gente entender o quanto que pode ser ruim alguém estar ali. Só para a gente ter a ideia mesmo, que nós não pretendemos estar lá, né? Nós vamos estar no céu comendo fruta e colocando nome de bicho, né, irmão Daniel? É isso que a gente deseja, né? Então, a mudança é realmente possível? Já que a gente viu agora que a gente precisa de mudança, essa mudança é possível mesmo? É a segunda pergunta, vocês podem anotar aí. Já que a gente viu que eu preciso mudar, que as pessoas precisam de mudança, é possível mesmo essa mudança? Como temos visto, muitos são incrédulos quanto a esse aspecto. Tem pessoa que pensa que não tem como mudar. Tem pessoa que você vai conversar com eles, ele diz assim, não, mas antes de eu ir para a igreja, eu preciso primeiro melhorar a minha vida. Eu preciso primeiro deixar algumas coisas, né? Eu preciso ser uma pessoa melhor. Quando, na verdade, ela precisaria entender que é vindo para o Evangelho que ela vai ter forças para sair daquela condição. Se desvencilhar, né, digamos assim. Tem pessoas que pensam que aqui na igreja é o local só de entrar os santos. E aí a gente precisa mostrar para ela que, na verdade, aqui nós estamos sendo preparados para sermos santos. Aqui é o local de preparação. Aqui é o local de ensino, onde eu vou aprender como é que Deus quer as pessoas que vão estar lá com Ele. Foi implementado na mente das pessoas que a igreja era um local extremamente santo. Eita, a igreja! Aqui, meus amados, é um prédio. É um prédio, foi separado, foi organizado para ser um local de adoração a Deus. Mas a igreja são vocês, somos nós. Se a gente sair e começar for para debaixo do pé ali de Juá e fazer o nosso culto ali, a igreja está lá. Estava em lockdown, nós estávamos fazendo o nosso devocional lá nos lares, né? A igreja estava lá, aqui é o prédio. Mas, infelizmente, foram ensinados para as pessoas que a igreja é um local extremamente santo. E é um local separado, organizado para isso, mas não é literalmente a igreja somos nós, unidos em comunhão com o propósito de adoração, de glorificar a Deus. Mas as pessoas foram implementadas na mente deles que eles não tinham condições de mudar. Não, eu olho, é como se ela dissesse assim, não, eu olho para mim e falo assim, não, eu não sou uma pessoa digna de sentar ali dentro da congregação do sítio Cabeceiras. Você vai conhecer pessoas assim. Você vai dizer assim, não, eu não sou digno nem de sentar naquele banco ali. Quando na verdade ela precisava vir para ela ter esse contato, ter esse entendimento correto da conversão e diante disso começar essa transformação, começar essa mudança na sua vida. Quantos de nós ficamos maravilhados ante o fato de que o Evangelho é a possibilidade de termos realmente um novo começo? Nós ficamos admirados com o fato de que Deus pode nos dar uma nova vida, depois de havermos deixado esta vida. Mas é exatamente isso que achamos no Novo Testamento.
Essas são as boas novas que nós vimos na semana passada. Agora, de que mudança nós necessitamos? Coloquei um pastor ali cheio de cabelo, né? Eu não encontrei uma foto com um pastor careca. Aí eu coloquei aquele ali que ele está ali apontando de qual é a mudança então que nós precisamos. Já que tem mudança, já que existe essa possibilidade de mudar, então qual é a mudança que eu preciso na minha vida? Muitos daqueles que admitem a verdade de que precisa mudar, dizem que precisam apenas ser mais desinibidos em servir e a si mesmo talvez aprender melhor como dispor os recursos para atingir os seus objetivos. Então tem pessoas que pensam que a mudança seria somente uma mudança de postura. Não, eu sou muito tímido, eu não vou na igreja porque eu sou muito tímido. Eu não vou não. Não, eu não vou porque eu não sei falar, eu não sei orar. Não, eu não vou não. Tem pessoas que pensam que conversão isso e não é. O fato da pessoa vir aqui à frente e falar ou orar é uma consequência posterior a uma mudança que já aconteceu de forma interna no nosso coração. Então isso conduz a pessoa, ou a pessoa, é como se a pessoa recebesse esse dom preparado por Deus com o tempo para poder vir. Os irmãos que, já falei isso aqui, acho que quem estava, a irmã Daniela me conheceu antes da conversão. E ela lembra muito bem que eu não tinha coragem de subir lá no púlpito e falar e orar. Eu acho que ela estava até lá no dia da nossa conversão, se eu não me engano. Não? Mas ela já estava lá antes de nós. E ela nos conheceu. Não cheguei lá falando, não cheguei lá orando. Aliás, eu cheguei lá foi me tremendo. A primeira vez que pediram para eu subir lá em cima para orar, eu desci pensando que ia cair nas escadas. O sangue sumiu, acabou a força. Então, meus amados, a Bíblia diz que a mudança que necessitamos não é descobrir a nós mesmos. Ou seja, por que então que eu não vou para a igreja? Por que eu não vou? Por que eu não aceito o convite? Por que eu não tenho essa coragem de sentar lá? Por que eu não me sinto digno? A palavra arrependimento, no Antigo e Novo Testamento, ela significa literalmente mudar de direção. A gente já viu isso aqui. Significa mudar dos nossos pecados para o único Deus verdadeiro. Seria mudar de entender que eu agora posso viver uma vida comum, uma vida normal na sociedade, mas agora me dirigindo pelos princípios bíblicos. Eu vou continuar convivendo com as pessoas, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar viajando, eu vou continuar saindo com a minha família, mas agora, tudo isso que eu vou fazer, ela vai ser baseado em princípios bíblicos. Eu vou deixar a Bíblia me direcionar. Eu vou ter esse entendimento agora correto. Nós precisamos abandonar a reivindicação de que somos o juiz e o governador de nossa própria vida e reconhecer que esses papéis pertencem somente a Deus. Vejam como isso está bem ligado, né, a pessoas que dizem que não são dignas. Essas mesmas pessoas que dizem que não são dignas de sentar no banco da igreja, que não são dignas de se aproximar de Deus, são as mesmas pessoas que dizem que ela pode tomar qualquer decisão na vida dela. São pessoas que escrevem aí que você tem que ter o rumo da sua vida. Você é isso, você é aquilo. Tem várias frases aí que o pessoal coloca, né? E aí a gente percebe ali a direção humana sendo colocada em evidência ali. Ou seja, ela sendo o próprio juiz e o governador da vida dela. Quando, na verdade, ela precisa entender que nós não somos nem juízes nem governadores da nossa vida. Está muito evidente isso aí agora na pandemia, né?
onde as pessoas pensaram que estavam no controle de tudo, fazendo programações de viagens e tudo, de todo tipo de situação, e eis que de repente estávamos todos em nossas casas trancados sem poder sair, né? Ali no começo da pandemia. Todo mundo em casa ali sem saber como é. Bota máscara, não bota. Usa álcool, não usa. Usa tal remédio, não usa. A gente perdeu o controle. Agora que está começando assim aos poucos, né? E mesmo assim de uma forma assim bem insegura, né? A gente pensa que vai abrir a igreja e de repente fecha. Não pode tal programação, não pode. Ou seja, Deus mostrando para as pessoas que ninguém está no controle de nada. Por mais que as pessoas achem que tem liberdade, e nós temos uma liberdade, mas as pessoas precisam entender que essa liberdade ela é compatibilista, ou seja, é uma liberdade que ela tem consequências. Qualquer decisão que eu tomar, ela vai ter uma consequência. Enquanto as pessoas não entenderem isso, eles vão continuar achando que são juízes da sua vida. As pessoas têm liberdade? Têm. Mas é uma liberdade que ela gera consequência. Qual é a consequência de eu aceitar Cristo como meu Salvador? Quem quer arriscar? Mudança de vida, salvação, essa é a consequência. Qual é a consequência de eu não aceitar Jesus em nenhum momento da minha vida como meu Salvador? Ir para o inferno. Mas tem pessoas que dizem que a liberdade é incompatibilista, que vai dizer que nós temos liberdade para fazer qualquer coisa e não vai ter consequência, mas a gente sabe que tem. Existe essa discussão. Então, não significa ajustar a nossa vida a nós mesmos e aos nossos desejos. Ou seja, a conversão não significa ajustar a minha vida ao que eu penso ou a nós mesmos. Significa ajustar a nossa vida a Deus. Uma mudança de vida, uma conversão significa isso. Por isso que eu dei aquele exemplo. Acho que foi semana passada que eu falei, não, semana retrasada eu falei aqui de um pregador aí, que ele disse que não traía a esposa dele porque ele amava ela, né? E eu disse a vocês que a Bíblia diz que a gente deve responder que a gente não faz isso porque a gente ama a Deus. Porque a Bíblia diz que o relacionamento ele está baseado em Deus. É isso que faz eu cuidar bem da minha esposa, eu amar bem a minha esposa, não tratar com amargura, né, como Paulo diz. É isso que faz a esposa amar o seu marido no Senhor, como também está lá em Efésios. Quando o casal direciona a sua vida para Deus, porque é Ele que vai dar a força e o direcionamento correto para essa união. Como alguém disse, o primeiro passo em direção ao Deus verdadeiro é reconhecer que nós não somos esse Deus. Essa é uma ideia de mostrar para a pessoa que ela não é o Deus. E tem pessoas que pensam isso, que é como se ela fosse um Deus. Tem pessoas que pensam que pode resolver tudo. Não, eu posso resolver tudo. Tem pessoas que pensam assim, é como se ela mesma fosse o Deus dela. E aí é isso que você vê, por exemplo, uma pessoa que pega essa doença que está aí, e a gente viu vários exemplos aí de pessoas que gravaram vídeos, né, ali antes de falecer. E a gente percebe, e ela deve ter percebido o quanto que ela não está no controle de nada. Pessoas que gravaram vídeos antes de serem entubadas, né? Teve o irmão Lázaro, né? Vocês viram, né? O vídeo do irmão Lázaro, né? Servo de Deus, estava o quê? Adorando a Deus. Ele sabia o que poderia acontecer e gravou o vídeo ali adorando a Deus. Entendendo que Deus estava no controle de tudo e mesmo assim dando glória a Deus. Tem exemplos aí de vídeos totalmente ao contrário disso, mas eu não vou comentar aqui não. É nesta grande mudança que nós somos salvos. Entendemos que nosso estado sem essa mudança é terrível. E por isso chamamos essa mudança de conversão ou salvação. Nós a chamamos de ser nascido de novo. Lembra lá de João capítulo 3?
aquele homem procurou o Senhor Jesus, né, e perguntou, né, como é que eu faço para herdar o reino de Deus? Ele disse, não, você precisa nascer de novo. Aí ele não entende, mas eu tenho que entrar na barriga da minha esposa, da minha mãe de novo? Aí Jesus explica, não, você precisa ter o quê? Passar pelo novo nascimento. Essa é uma linguagem o quê? De ilustração. Uma linguagem de ilustração que o Senhor Jesus utilizou para mostrar para as pessoas o que seria uma conversão. Um entendimento bíblico correto de uma conversão. Porque justamente aqui nessa ilustração, uma criança, ela nasceu. Ela tem como voltar para a barriga da sua mãe? Não, não tem como voltar. Ela vai crescer, né? Se ela não crescesse, poderiam até ver, mas ela cresce. Ela saiu, ela já está crescendo. Então, alguém que tem uma conversão verdadeira, alguém que aceita Cristo como Salvador e tem uma conversão verdadeira, começa a crescer a sua vida espiritual, ela vai voltar para trás? Não vai, por quê? Não cabe mais. Por isso que precisa ter um entendimento bíblico correto da conversão. Porque aquele que não tem uma conversão bíblica correta, primeiro, não vai crescer a vida espiritual. Aí ela pode voltar? Pode. Volta para o mundo. Porque não teve o entendimento bíblico correto. Lá na igreja de Laodiceia estava cheia a igreja, meus amados irmãos. A igreja cheia, a igreja rica, bonita. Eles tinham dinheiro para fazer o que quisesse na igreja. Nós vimos lá uma cidade rica, todo mundo trabalhava vendendo o melhor colírio ali daquela região. Tinha água quente, água fria, né? Se fosse hoje, os irmãos lá iam colocar 2 torneiras, né? Água fria e água quente. Vamos botar aqui. Era uma das cidades mais ricas daquele momento, com uma igreja sem o entendimento bíblico correto. Automaticamente, aquelas pessoas que estavam ali não estavam sendo conduzidas à salvação. A linguagem que Jesus utiliza lá, e nós vimos aqui, é uma linguagem para descrentes. Jesus escreveu aquela carta para uma igreja e está chamando eles de descrentes. Ou seja, ninguém estava salvo ali dentro daquela igreja. Nós vimos ali, naqueles textos lá em Apocalipse capítulo 3. Agora, o que esta mudança envolve, essa conversão que nós estamos falando aqui, essa mudança de vida, o que ela envolve, literalmente, para nós? Primeiro, é uma mudança moral? Muitos dizem que a conversão é um assentimento mental. Primeiro, conversão moral não, perdão, meus irmãos. Está escuro ali, é assentimento mental. Nós precisamos fazer uma decisão, ir à frente após o apelo. Preencher um cartão e fazer uma oração. Será que a conversão é só isso? Tem um visitante aqui, e aí eu trago aqui uma mensagem, e ele se emociona, e eu faço aqui um apelo, a pessoa levanta a mão, ela vem aqui, e a gente ora, tudo, ela escreve ali no papel que se converteu. Será que a conversão é só isso? Será que ela passou pelo novo nascimento? Acho que eu já contei para vocês aqui que aconteceu algo parecido comigo, há alguns anos atrás, lá em São Paulo. Acho que eu contei aqui, acho que foi para algum casal aqui. Eu fui numa igreja Assembleia de Deus lá em São Paulo, fazer uma visita. Minha tia era daquela igreja. E aí o pregador trouxe a mensagem, tudo, e no final ele ficou lá fazendo um apelo, né? E o único visitante que tinha lá era eu. E ele ficou fazendo um apelo. O apelo deles é diferente do nosso. Aqui a gente, no final, conversa, né? Traz aqui uma pequena frase convidando, mas eles não, eles continuam, ele vai falando. E assim, naquela época eu tinha o quê? Meu entendimento fechado. Então, ele falou, eu não estava entendendo nada, na verdade, mas eu estava entendendo que aquilo era para mim.
porque estava a igreja toda olhando para mim. E aí a minha tia veio aqui do meu lado, né? Já tinha se passado mais de 5 minutos esse apelo. A minha tia veio aqui do meu lado e disse assim para mim. Ela disse assim: Júnior, tu não quer ir lá na frente não? Aí eu falei assim: não quero não. Ela falou: não, mas vai, só para orar. A minha tia, pelo que eu, só por aqui, pelo que a gente já viu, ela não estava com o entendimento correto, né? Mas ela disse: não, mas vai, só para orar. Aí eu olhei lá para frente, o pregador ele estava lá fazendo um apelo e o pastor estava sentado lá atrás, numa cadeira ali. E ele olhava para trás e o pastor fazia assim, ó. Sabe aquele gesto? Continua, continua. Eu falei: pronto, ele vai ficar aí até... E a gente vai ficar aqui até que hora nesse negócio, né? Aí eu pensei e falei: não, eu tô aqui só, né? Eu tinha ido visitar meus pais em São Paulo. Tô aqui só, vou lá e depois segue a vida, né? Aí eu levantei, aí a igreja animou, né? Fizeram lá alguns movimentos lá de animação. E eu fui lá na frente, aí o pastor veio todo animado, né? Já chamou os diáconos: vamos aqui, vamos orar. E me cercaram e tudo, botaram a mão na minha cabeça, fizeram uma oração. Aí daqui a pouco o pastor já chamou a esposa dele, né, com a Bíblia. Ó, aqui, nós já sabíamos que ia ter uma conversão aqui, está aqui a sua Bíblia. Já me presenteou com a Bíblia, eu tenho ela até hoje lá em casa. Já me presenteou com a Bíblia, eu li a Bíblia, que Bíblia bonita e tudo, aí pronto. Agora vamos sair, vamos comemorar. Aí convidou a gente para ir lá numa pizzaria, pagou tudo, essa parte foi muito boa. Jantamos ali, mas pronto. Quando terminou, eu peguei a minha Bíblia, muito bonita, com letras douradas e capa de couro, e guardei, trouxe, vim embora, guardei lá em casa. E eu não sabia se eu era crente ou não. Tanto que eu cheguei aqui fazendo essa pergunta. Perguntei para a Inês também não sabia. Perguntei para um amigo meu que é da Assembleia aqui em Barbalha: eu sou crente? Ele falou: não sei se você é crente. E eu não sabia. Porque a minha, vamos dizer assim, conversão, entre aspas, ali, ela foi o quê? Um assentimento mental, foi uma coisa emocional. Eu não fui ali à frente porque eu havia entendido a minha condição diante de Deus, a minha condição pecaminosa. Eu fui por outros motivos. Acho que o principal é que eu queria que acabasse para a gente ir embora. Mas não foi por causa do entendimento correto do arrependimento. A Bíblia diz que o tipo de mudança que necessitamos envolve mais do que isso. Ela inclui deixar os nossos pecados e voltarmos para Deus. Então a Bíblia diz isso, que a conversão ela não pode ser uma coisa sentimental. A pessoa se emociona e ela: eu quero viver no meio dos crentes, eu quero conviver com eles, é muito legal, eu vou lá. Agora sim, não deve ser isso. Porque se for assim, na ilustração que eu coloquei, seria como um bebê que pode voltar para a barriga, pode voltar para trás. Não vai haver o crescimento espiritual. Primeiro, há o problema das pessoas que não acham que são convertidas, que elas realmente o são. Existe esse tipo de pessoa, pessoas que até pensam que não são convertidas. Sabem que as Escrituras ensinam que os cristãos não se entregam ao pecado. E quando elas pecam, sentem a acusação do diabo e tendem a concordar com ele, quando lhes diz que talvez não sejam verdadeiros cristãos. Existem também esse tipo de pessoa, porque a gente também não pode levar para o lado extremo, que vai ter pessoas também que são convertidos já, verdadeiramente, e a condição pecaminosa, ele entendendo isso, ele vai achar até que não é crente. E a gente precisa ter cuidado com isso também. Você achar que não... Você achar, por exemplo: não, mas tem algumas coisas que eu não consigo me desvencilhar. Tem uns pecados que eu não consigo me soltar, eu não sou crente. A gente não deve pensar assim também.
Porque nós ainda estamos sob os efeitos da humanidade pecaminosa. Então nós estamos sendo preparados. Então a gente ainda está lutando com alguns pecados. Claro que agora nós estamos lutando com Cristo em nossas vidas, com Cristo mostrando um direcionamento. Então o entendimento bíblico correto de uma conversão, ela nem é de forma assentimental, mas eu também não posso pensar, porque eu não consigo vencer alguns pecados, eu não sou crente. Não é isso também. Na verdade, a gente está, lembra que eu falei no começo, a gente está num processo de crescimento. Nós estamos aqui o quê? Sendo preparados, avançando de forma lenta, de forma gradual. Tem alguns que avançam mais rápido, outros não, mas a gente avança. O outro problema, tenho de confessar, me inquieta ainda mais. O problema de pessoas que se acham convertidas quando realmente não são. Ele está falando aqui de pessoas que acham porque, não, eu fui lá na frente e eu já levantei a minha mão, e eu sou crente. Como o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Baseado no que ele está falando aqui, eu entendi que eu não era. Foi só uma coisa sentimental, eu fui lá, eles oraram e tudo, recebi a Bíblia, comi a pizza, mas não houve conversão. Aqui quem levantar a mão não vai esperando eu levar para a pizza não, viu? Ei, o pastor vai levar para a pizza. Mas a gente pode um dia aí, né? Pode fechar, irmão. Segundo, a conversão ela também não é uma resolução moral. Primeiro, não era assentimental, ou seja, pelo sentimento, e também não é de forma moral. Outros creem que a conversão consiste apenas em viver uma vida boa, como eu já disse aqui no começo. É um esforço para ser uma pessoa que possui mais moralidade, uma coleção e codificação de relações morais próprias. Tem pessoas que pensam que ser salvo é isso, é alguém que não faz nada de errado, é alguém perfeito. É alguém que não rouba, não mata, não mente, não diz palavrão, não desrespeita a esposa, a família. Pronto, ele pensa que conversão é isso. E aí, por causa desse entendimento errado, é porque às vezes ele vê, por exemplo, um crente ali fazendo algo que talvez não esteja condizendo com o que ele pensa, que ele vai apontar e vai criticar. Falei, tá vendo lá? Eu não faço esse tipo de coisa, o crente está fazendo. Vai acontecer isso. Quer dizer que aquele irmão lá não é mais crente? Não. E nem quer dizer que essa pessoa aqui seja. O problema aqui é porque não tem um entendimento correto da conversão. Que a conversão, como nós estamos vendo aqui, é o entendimento correto da nossa condição pecaminosa. Mas não quer dizer que nós já se tornamos santos. Seremos sim santificados. Mas quando Cristo vier buscar a sua amada igreja. O que é então ter um entendimento correto? Confiar apenas em Cristo. Pode colocar aí. O entendimento correto da conversão é confiar apenas, somente, unicamente em Cristo. Sem nenhum tipo de interlocutor fazendo nenhum tipo de ligações ali. No entanto, de acordo com a Bíblia, a verdadeira mudança da conversão cristã envolve confiar somente em Cristo. Esse é o entendimento correto. Nós vimos até aqui exemplos que não eram. Agora a gente vai ver o entendimento correto. Não estamos apenas tentando justificar a nós mesmos diante de Deus e melhorar a nossa vida um pouco, mas neste ou naquele aspecto, achando que de algum modo
essas mudanças encobrirão Deus os nossos pecados ou farão o nosso coração para ser justos diante dele. Esta mudança envolve a plena compreensão de que nunca iremos suficientemente à igreja, nunca ensinaremos o bastante na escola dominical, nunca ofertaremos tanto nosso dinheiro, nunca seremos tão felizes, contentes em nossa religião a ponto de merecer a boa vontade de Deus. O que seria isso? Por mais que as pessoas pensem que ser convertido é vir para a igreja, não é. Ensinar na escola dominical não é salvação. Ofertar, eu oferto bastante, tudo, não é. Ser uma pessoa muito feliz, não tem problema nenhum, não é. Contentes, a ponto de merecer a boa vontade de Deus para conosco, não é. A conversão é o quê? Confiar somente em Cristo. Essas outras coisas, elas vão ser consequências. Por confiar somente em Cristo, por aceitar o sacrifício de Cristo na minha vida, eu vou me tornar o quê? Um professor da escola bíblica. Por entender a graça de Deus na minha vida, porque Ele me dá um emprego, coloca o alimento na minha mesa, porque Ele me ajuda a honrar os meus compromissos, eu vou ofertar na igreja, eu vou abençoar a igreja, por entender isso. Por entender que Deus enviou o seu Filho para o sacrifício perfeito, por amor à humanidade, eu vou para a igreja. Vou de manhã, vou de noite, vou na quarta-feira, vou nas sociedades. Não porque eu gosto de estar com aqueles irmãos. Eu gosto de estar com o irmão Daniel, eu gosto de estar com os irmãos, com o irmão Duval, eu gosto de conversar com ele, eu vou lá. Não, não é isso. É porque eu estou próximo de Cristo e eu sei que eles estão próximo de Cristo, confiando somente em Cristo. Assim, agora a gente vai estar unidos. Nós vamos fazer as reuniões. Então, esse é o entendimento correto. O entendimento correto é porque eu estou próximo de Cristo, porque eu confio somente nele, e isso automaticamente vai me conduzir a servir na igreja. E aí nos diversos departamentos. O que acontece, como acontece essa grande mudança? Olha o tamanho do pastor que eu encontrei ali. Lá na igreja mãe tem um irmãozinho lá que eu sempre olho para ele e lembro dessa imagem. Quem é? Quem é? Filho de massa, né? Ele ia com um terninho branco para a igreja, como um pastorzinho, né? Mas ele cresceu, engordou, né? Perdeu o terno. Mas ele gostava de ir, eu achava interessante esse desejo dele querer ir de terno, né? De entender ali a figura de um pastor, né? Então, como acontece essa grande mudança? Não fazemos nada? A gente pode fazer alguma coisa para ter essa mudança? Baseado no que a gente viu até agora aqui? Não. Nós fazemos tudo? Também não. Cristo precisou vir, precisou pagar pelos nossos pecados. Deus opera esta fé salvadora em nós. Deus é quem limpa ali a ilustração que eu coloquei aqui, limpa a imagem, que nos ajuda a olhar pelo espelho e falar, agora sim, eu estou conseguindo enxergar. Me tira daquela cegueira espiritual, me tira daquela escuridão espiritual, me coloca na luz. Talvez todas as outras religiões do mundo preguem a autossalvação. Tem muita religião que prega isso, autossalvação, você fazendo algo para você ser salvo, para você ir para o céu. Mas o cristianismo não faz. O cristianismo é o quê? Bíblico. O entendimento correto, bíblico. A Bíblia diz que essa mudança é uma questão do nosso caráter, de mudança de coração. Né? Lembra lá de Ezequiel 28, né? Que Deus disse que ia tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne.
Então, a mudança no nosso coração, um coração de pedra que não entra a palavra de Deus, e Deus tira esse coração de pedra e coloca um de carne, e agora eu vou poder ser conduzido à salvação. Esta é a mudança que nós necessitamos. É a mudança que tem de ser realizada. Mas a Bíblia também ensina que não começaremos a fazer as escolhas certas, se primeiramente Deus não mudar o nosso coração. Temos a capacidade de amar e obedecer a Deus. Então, o que seria isso? Deus opera no nosso coração, tira um coração de pedra, um coração que não está ou não consegue ouvir a sua condição pecaminosa, coloca um coração de carne, e é aí que a pessoa começa a poder se aproximar de Deus. Então, quando alguém começa a se perguntar se ela é pecadora, se ela é crente ou não, se ela pode ir na igreja ou não, se ela, eu preciso melhorar primeiro, é como se o coração dela já estivesse começando aquela pedra a ser quebrada. Aquele coração está sendo quebrado, e tem corações que vai ser quebrado aos poucos. O meu foi numa martelada só. Mas tem pessoas, né, que vai devagar e tudo, e vai tendo aquele entendimento, e vai crescendo ali. Mas, quando isso acontece, a pessoa tem o quê? Capacidade de amar e obedecer a Deus. O crescimento espiritual que isso vai produzindo na vida dela faz com que ela não volte mais para trás. Não queira voltar, né, para a barriga da mãe, né? Saiu, agora vai querer voltar. Não, cresceu. Agora vamos olhar para a frente, vamos olhar para a nossa fé salvífica. A Bíblia nos mostra que foi exatamente isso que Deus prometeu. Olha lá, Ezequiel capítulo 11. Dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei esse coração de carne. Encontramos essa ideia em toda a Bíblia, com outro tipo de linguagem, outra exposição. Esse tipo de coração, transplante de coração, é uma obra de Deus. Ele tem de realizar esta mudança em nós, para que aceitemos as verdades espirituais. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e ele o ressuscitará no último dia. Então, uma conversão é isso. Uma conversão verdadeira é Deus operando no coração, como diz ali, transplantando um coração de carne, tirando o coração de pedra da pessoa, colocando um de carne e habilitando ela para poder amar a Deus. Aí depois Jesus diz lá em João 6,44, que ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar. Por quê? Porque Deus tira o coração de pedra e coloca o de carne. Então, uma pessoa que está com o coração de pedra, não é que querendo dizer que a pessoa é uma pessoa ruim, tá? Coração de pedra aqui é um coração que ele não consegue abrir a sua vida para Deus. Ela não consegue enxergar que precisa do sacrifício de Cristo. Não é que seja uma pessoa boa ou ruim. É a ideia de um coração que a palavra de Deus não entra. Está fechado para a palavra de Deus. Concluindo, se você ainda não a experimentou, você precisa abandonar o seu pecado e converter-se a Deus. Mudar da maneira como você necessita, talvez lhe pareça impossível. Mas as boas novas são, essa mudança não está além do poder de Deus. Você precisa somente atentar às palavras de Jesus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Concluindo, a quarta marca de uma igreja saudável: entendimento bíblico da conversão. Por que é importante o entendimento bíblico da conversão? Lá no Seminário Batista, houve um relato, não foi na minha turma, mas eu já vi um pastor relatando que um seminarista se converteu dentro do seminário. Confuso, né? Eu já vi um pastor
compartilhando que um seminarista da turma dele se converteu dentro do seminário. O que é isso? Foi alguém que teve uma conversão lá na igreja dele, ele não teve um entendimento bíblico correto da conversão, e aí por algum motivo sentimental ele foi para o seminário, que isso também acontece, pessoas que vão para o seminário por vários motivos, sem entender corretamente o chamado, e aí lá no seminário, estudando as escrituras, estudando as teologias, ele entendeu. E ele foi um irmão honesto, que soube reconhecer isso e externar lá. Porque eu acho que nem todos teriam a coragem de, dentro de um seminário, uma pessoa que espera-se que já tenha um grande conhecimento bíblico, uma grande vida espiritual, e eis que de repente ele se levanta e compartilha com a turma que ele se converteu. Então, foi um irmão muito honesto por reconhecer isso. E eu estou contando isso aqui para os amados, que isso pode acontecer com um de nós. A gente não ter tido o entendimento bíblico correto da conversão. E aí lá na sua casa, você lendo algum texto, alguma coisa, você dá aquele estralo assim, fala, rapaz, e era isso aqui mesmo. Era isso aqui que aconteceu e o seu coração se derramar ali para Deus. E você até encheu o seu coração e os seus olhos de lágrimas, né? Se isso acontecer, ou se alguém perguntar para vocês, o que eu diria seria o seguinte: isso aí pode ficar entre você e Deus. Não seria necessário, vou vir aqui. Não precisa. Porque isso é uma coisa que pode ser resolvida entre a pessoa e Deus. Aquele seminarista, ele teve esse desejo de fazer isso, mas não precisaria, né? O importante é que houve essa conversão. Mas a gente precisa ter um entendimento correto. E a gente precisa ouvir pregadores e precisa visitar igrejas que preguem o entendimento bíblico correto da conversão, que levem as pessoas a um relacionamento salvífico com Deus. Algum irmão gostaria de fazer alguma pergunta, alguma observação? Pode ficar à vontade. Pode. Verdade. Acho que é porque tem a questão cultural também, né? A pessoa ela cresce ali naquela cultura e aí continua, né? Isso aqui no Nordeste é bem forte, né? Mas isso nem é o problema, na verdade. Porque, por exemplo, alguém pode dizer a você assim, você pode oferecer um estudo bíblico e a pessoa dizer a você assim, ó, mas lá em casa tá cheio de imagem. Aí você fala, então não vou. Isso não. Se a pessoa falar isso pra mim, eu falo, pô, coloca as imagens até no telhado, se você quiser que eu vou. Pode encher aí, não tem problema nenhum. Porque essa questão, meus amados, é assim, é da pessoa, é o evangelho que vai agir no coração da pessoa. E quando ela quiser tirar, ela tira. Deus é que vai dizer, Deus é que vai trabalhar no coração dela. Vai chegar um momento que ela mesma fala assim, pra que isso aqui? Então, acho que isso aí mas é verdade, tem muitas pessoas assim mesmo. Mas como eu disse aqui, eu vou preparar um estudo quando a gente, mais para frente, em algum momento eu vou trazer esse estudo aqui para nós. Principalmente sobre Maria, né? Para a gente ter um entendimento correto.
e a gente poder não desmerecer, né, o ministério de uma serva de Deus, mas também não atribuir a importância também que não é devida. Ok, meus amados irmãos, vamos orar e após a oração eu vou trazer os avisos. O irmão Wilson, aproveita aí por favor e faça uma oração. Amém. Irmãos, eu recebi hoje vamos dizer assim, um puxão de orelha aqui, porque eu não coloquei os devocional no grupo ontem, nessa semana. Que eu estava colocando, né, essa igreja fechar, e aqueles devocionais eu continuei fazendo, mas eu coloquei na rede social. Mas eu queria dizer aos irmãos que a partir de hoje, quando eu chegar em casa, eu já vou colocar lá os que eu não coloquei, tá bom? Agradeço o irmão aí que falou comigo. Vou colocar aqui no grupo da igreja, que eu sei que nem todos aqui acessam as redes sociais, né? Vou colocar lá no grupo. Eu não parei de fazer, não. Só teve um dia essa semana, né, que eu não fiz, porque estava tendo uma obra lá em casa e eu fiquei bem ocupado. Mas eu vou continuar colocando os devocionais aí no grupo. E eu queria pedir aos irmãos que continuem compartilhando os áudios, né, dos nossos cultos, né, da escola bíblica. Tá lá, estou colocando o áudio da escola bíblica e dos nossos cultos. Pastor, por que você não está botando a imagem? Porque eu comecei a gravar a imagem e a imagem e o áudio, ela ocupa muito espaço no celular. E eu estava tendo dificuldade para fazer a edição e colocar lá no canal. E só o áudio ficou muito bom. O áudio eu estou pegando direto da mesa e o áudio está bom. E aí eu coloco a imagem lá do culto. Eu achei que ficou melhor. Mais para frente, se tiver uma oportunidade, a gente faz alguma mudança aí. Que minha ideia, como eu já disse aqui, é criar a página da igreja e colocar todos os cultos lá. E isso tem trazido resultados. Essa semana, acho que eu não falei com vocês, mas 2 pessoas me procuraram aí na rede social perguntando o endereço da nossa igreja e tudo. Então a gente percebe que é bom, né, a gente fazer essa divulgação aí. Algum departamento tem algum aviso? Reunião das senhoras vai ser aonde? Terça-feira? Aqui, né? Ah, não está mais indo nas casas não, agora não, né? 6 horas, né, irmão? Bom, a reunião das senhoras, 6 horas, terça-feira. Quarta-feira, nosso culto de oração aqui, 19 horas. Quinta-feira, eu vou estar fazendo o curso discipulado com o Jefferson, lá na casa da irmã Lúcia e o irmão Daniel. Se alguém quiser participar, se alguém que não fez o curso Fonte de Luz quiser participar, ou se você quiser indicar alguém para participar, pode falar comigo, com a irmã Lúcia e o irmão Daniel, para a gente providenciar a revista, tá bom? É aquele curso que nós fizemos aqui no começo, da revista Azul, Caminhos de Paz. E aí depois a gente continua. Então vai ser quinta-feira. No domingo, a escola bíblica às 9 e à noite, 19 horas, nosso culto de adoração. Hoje à noite a gente vai continuar estudando o livro de Daniel, viu? Os irmãos que começaram ali, a gente vai continuar estudando
ali as mensagens ali no livro de Daniel, capítulo 2. Nós vamos terminar aquela mensagem que nós começamos semana passada ali sobre a interpretação do primeiro sonho de Daniel. E eu peço aos irmãos que orem por isso também, né? Para que a gente possa ter os nossos corações preparados para ouvir essas mensagens. Então vamos orar para concluir o nosso culto. Vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos pela amada igreja aqui no Sítio Cabeceiras. Queremos te pedir, Senhor, que a tua palavra possa nos produzir crescimento espiritual, que nós possamos, Pai, ser usados como ferramentas em tuas mãos. Que nós possamos, ó Pai, te glorificar aqui nesse local. Quero te pedir por todos aqueles que estão precisando de uma porta de emprego, por aqueles que estão enfermos, Senhor, por aqueles que estão com algum problema em seus lares, Pai. Te peço que o Senhor possa estar ali ajudando, dando sabedoria para esses irmãos. Te peço também, por essa semana, que nós possamos viver e caminhar debaixo da tua santa proteção. Te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, bom almoço e até a noite.